Bom, boa tarde. Meu nome é Karen. Obrigada pelo convite de poder participar desse projeto. Eu sou médica formada pela Santa Casa. Eu entrei na 48ª turma, acabei fazendo um intercâmbio de um ano externo e me formei com a 49ª turma. Então tive um período um pouquinho maior aí na graduação. Bom, como contar um pouquinho, né? Como que eu escolhi ser médica, né? Acho que não foi a minha primeira opção, isso é interessante. Pensei em várias coisas antes, ser professora de história, ser arqueóloga, arquiteta, muitas coisas antes. Mas acho que foi principalmente no ensino médio, eu percebi que eu tinha um carinho muito especial por cuidar das pessoas, né? Então, eu fui cuidando da família, cuidando de amigos, e fui percebendo que eu gostava bastante disso. E aí fui me encaminhando para medicina, né? Brilhou os meus olhos poder cuidar, tratar e acompanhar ao longo da vida, né? Acho que eu nunca tive um intuito de ter encontros únicos, assim, com as pessoas que eu estava cuidando, né? E aí, por isso, acabei decidindo fazer medicina. Passei na Santa Casa, fiquei muito feliz quando eu passei, né? Só que eu não sabia se eu ia poder continuar. Quando eu entrei na faculdade, para mim era bem complicado pagar a mensalidade, né? Então, eu entrei na faculdade sem saber se eu ia continuar e consegui, com a ajuda de pessoas aí de dentro, uma bolsa que permitiu com que eu fizesse toda a graduação, né? Com uma bolsa muito generosa. Então, foi um presente também que eu recebi da instituição, esse apoio para poder me formar, né? Bom, então, durante a graduação, fui percebendo que eu estava no lugar certo. Adorava estudar naqueles corredores, naquele, né, um lugar único, né? A Santa Casa é um lugar que ele tem algo muito especial, né? Um brilho diferente. E foram anos assim que eu levo com muito, muito carinho no coração, tanto que eu acabei me casando lá, de tanto que eu acho bonito o local, né? O tanto que aquele lugar representa para mim. O meu casamento acabou sendo na Capela da Santa Casa. Eu me casei com o Júlio, que é da turma 51, e a gente se conheceu na faculdade e acabamos nos casando lá, né? Durante a faculdade, né, eu me envolvi em muitas coisas. Acho que essa foi um ponto de muito crescimento, além do próprio estar estudando para ser médica. Acho que eu me formei como uma pessoa melhor na faculdade, né? Então, tive de todos os tipos de experiência. Acho que eu pude participar ali dos treinos, eu fui do time de vôlei, adorava jogar vôlei, frequentei intermédio também, mas acabei também descobrindo um lado mais para o lado mais político, de movimento estudantil. Fui do centro acadêmico, né, do CAMA, fui vice-presidente no meu 3º ano. Participei dos congressos de estudantes de medicina, de encontros regionais. Isso foi algo que enriqueceu muito a minha formação, de ter visões diferentes também, né? E poder representar a Santa nesses espaços era muito positivo. E posso dizer que acho que um ponto bem legal foi que, diante dessa experiência, né, de estar ali no centro acadêmico, numa segunda oportunidade a gente formou uma chapa também para concorrer novamente, e acho que foi a primeira vez que a Santa teve duas chapas de centro acadêmico, que tradicionalmente era sempre o 3º ano que assumia, e aí foi a primeira vez que tiveram duas chapas, e foi a primeira vez em muito tempo que teve debate para o centro acadêmico. Então acho que também isso foi uma experiência para a própria faculdade, assim, né, de reproduzir funções sociais dentro da nossa instituição.
Então foi muito bacana, a gente teve um debate, enfim, a outra chapa ganhou, mas de todo modo foi uma experiência bem bacana também. E com isso, né, eu estava num grupo de pessoas que estavam mais próximo dos calouros, a gente fez algumas atividades para poder receber os novos alunos. Então, acho que eu tive uma vivência muito rica e muito presente, assim, na faculdade, em diversos espaços, né? E aí, no meu 4º ano, eu acabei me inscrevendo para o programa Ciências Sem Fronteiras e fui selecionada, fui aprovada, e a faculdade, né, eles sempre apoiam a nossa candidatura e tudo mais, e eu fui morar 1 ano na Holanda, então eu fiz um intercâmbio de 1 ano, e como eu já estava no final do 4º ano, um pouco antes da gente terminar, né, toda essa parte teórica e para a parte prática, eu consegui aplicar para um mestrado lá na Holanda. Então eu fiz o 1º ano de um mestrado em epidemiologia clínica e psicossocial, que foi muito legal também, voltado bastante para a parte de saúde pública, que já estava sendo direcionada ali o meu interesse e a especialidade que eu fui seguir depois, né? Eu percebi lá pelo 3º ano que adorava aquele hospital, adorava aqueles corredores, mas o ambiente hospitalar não era o que eu mais gostava. Gostava mais de estar no ambulatório, de estar próximo das pessoas e, como eu disse, de não ter um contato único, né? E fui enxergando na atenção primária e na medicina de família a medicina que fazia sentido para mim, assim, de praticar no dia a dia. Então, fui mais para esse lado de saúde pública, então eu me inscrevi nesse mestrado lá na Holanda, e depois do internato acabei seguindo essa residência, né, de medicina de família e comunidade, que é uma grande paixão, não me vejo fazendo outra coisa dentro da medicina do que ser médica de família. E eu posso contar que eu comecei a me apaixonar por isso num estágio ali no Centro de Saúde Escola Barra Funda, que é onde a gente faz estágio. E só o ambiente, assim, já era muito gostoso, né? As árvores e poder ter maior tranquilidade para atender as pessoas, sem aquela correria do pronto-socorro, aquela senso de urgência, né, que a gente tem dentro do hospital. E também o tipo de pessoa, assim, que estava mais presente nesse cenário foi me atraindo bastante, até que eu acabei fazendo essa residência, essa especialização. Eu fiz a minha residência na Faculdade de Medicina da USP, acabei saindo um pouco da instituição, mas ainda sem perder os laços, né? Porque, como eu disse, enquanto eu estava na residência, meu marido ainda estava na faculdade, ele, apesar de mais velho, ele era meu calouro, e a gente se casou lá na Santa Casa, e tive uma filha também, né? Nesse período em que o Júlio ainda estava na faculdade, eu estava na residência, e quem era a pediatra da nossa filha era a professora Maria José, que foi minha orientadora da minha iniciação científica. Eu participava da Liga de Pediatria, porque quando eu entrei na faculdade, meu primeiro interesse era a pediatria, achava que era esse o caminho que eu ia seguir. Por isso, durante toda a faculdade, eu participei da Liga. E a Zezé, com muito carinho, foi médica da minha filha, eu tenho um carinho enorme por ela também. Então, esses laços, eles vão se mantendo, né? E recentemente, muito gostoso, a gente resolveu levar a minha filha num passeio para conhecer a Santa, onde a gente se conheceu, onde a gente casou. Tem foto dela ali nos corredores, foto dela na capela. Foi um passeio bem gostoso que a gente pôde fazer com ela. Isso faz 2 semanas, assim. Então, o que eu posso dizer é que é isso, assim, a Santa, ela é uma casa mesmo, né? Acho que para todo mundo que estuda lá, é uma casa e é uma instituição que a gente leva com muito carinho, né? Vou dizer que não foram flores, e durante toda a faculdade tem diversos percalços aí, desde, enfim, dificuldades com as próprias disciplinas, o ritmo de estudo, até um pouco de como que é estruturado, né, as relações dentro da faculdade. É muita adaptação que a gente vai fazendo, né?
mas o que fica mesmo é um carinho e essa sensação de que foi uma instituição que contribuiu para a pessoa que eu sou hoje, né? Então, não existiria a Karen de hoje sem tudo que eu passei dentro da Santa. Bom, sempre foi um choque, né, de a gente ir para uma outra cultura. A Holanda é um país muito acolhedor, né? Então, eu nunca me senti assim tão estrangeira assim, mas por outro lado é um choque de cultura. São pessoas muito diferentes, né? E o que eu posso ver assim que foi uma experiência que enriqueceu a visão que eu tenho, né, de mundo e das relações, porque lá eu acabei não só me relacionando com os holandeses, mas também com pessoas de todo lugar do mundo, porque a cidade que eu fiquei, que se chama Groningen, ela é uma cidade universitária, então basicamente são estudantes do mundo inteiro e mais velhinhos, a gente brincava, que é uma cidade bem de interior, então ou eram estudantes ou eram mais velhinhos, assim, na cidade. E então tinha, por se tratar de uma universidade muito grande que fornecia diversos cursos de graduação e pós-graduação em inglês, eles recebem alunos do mundo inteiro. Então, foi uma experiência de troca de cultura, né? Eu morei numa residência estudantil, eram 300 alunos morando nessa residência, tinham 10 andares, cada andar, enfim, tinha lá um tanto de gente, fiz amizade com pessoas do Azerbaijão, da Espanha, Bulgária, Indonésia. Então, é algo que abre o nosso mundo, porque nos tira desse nosso microcosmos, né, do nosso dia a dia, do que a gente acha que faz sentido, e abre a nossa visão para, poxa, tem outras visões de mundo, tem outras perspectivas que a gente precisa levar em consideração. Então, acho que isso foi muito rico para mim. E o fato, né, de estar fazendo um curso que era de mestrado, então foi algo que me trouxe para a minha formação uma bagagem muito importante, né? Então, me aprofundar mais em métodos de pesquisa, poder falar, né, com pessoas que já estavam fazendo doutorado, mesmo eu estando ali na graduação, a gente fazia disciplinas que mesclavam alunos de PhD com os alunos do Master, que era a minha turma. E acho que uma coisa bem legal que eu percebi era o quanto a minha formação na Santa me ajudou a conseguir encarar, assim, as disciplinas que não foram disciplinas fáceis. Tenho que confessar que eu reprovei em uma, porque era um curso bem difícil, mas os 4 primeiros anos da faculdade me prepararam para poder levar à frente as outras disciplinas que eu consegui passar, né? E aí eu acabei fazendo lá também um estágio. Então, como eu não fiz o segundo ano, que seria o desenvolvimento do projeto de pesquisa e defesa do mestrado, nos últimos 3 meses que eu estava lá, em que uma parte da turma já tinha começado os projetos, eu fiz um estágio no Departamento de Saúde Pública lá, dessa universidade, dentro de uma equipe que estava fazendo um estudo multicêntrico para desenvolver guidelines para a União Europeia como um todo, para intervenções que aumentassem a literacia em saúde das pessoas, especialmente das pessoas idosas. Então, esse foi uma outra experiência que foi, assim, incrível, né? Poder estar em contato com um grupo de pesquisa tão importante, né? Que eles estão desenvolvendo guidelines para a União Europeia. A minha orientadora, ela, nossa, por mais que fosse um estágio curto, que para ela não ia trazer tanta... não ia agregar, talvez, tanto no projeto dela e tudo, mas ela... Nossa, foi de uma expertise, assim, me orientar e me trazer conhecimentos que foi incrível, né? E durante esse estágio, eu também pude agregar bastante a eles, porque eu acabei me deparando com um termo que eles não tinham ainda explorado, que era a literacia em saúde crítica, em inglês Critical Health Literacy,
que é baseado no conceito do pensamento crítico de Paulo Freire. Então, assim, eu me vi, assim, a brasileira, na Holanda, participando de um projeto e me deparo com algo que tinha tudo a ver comigo, na verdade, né? E aí eu acabei fazendo uma revisão sistemática desse termo, do que já tinha sido estudado sobre isso, que tipos de ferramenta tinham na literatura para poder medir isso na população e que intervenções a gente poderia fazer para aumentar essa Critical Health Literacy, que basicamente é o engajamento das pessoas no que diz respeito à sua própria saúde. Então, né, literacia em saúde é um pouco de o quanto eu consigo entender e absorver materiais ou conteúdos de saúde, e o Critical Health Literacy seria o quanto eu consigo engajar para poder transformar processos e fluxos que vão beneficiar a minha saúde. Um pouquinho, um resumo bem prático, assim. Então, foi basicamente essa minha atuação lá. E é claro, né, foi incrível viver num país de primeiro mundo que você tem muitas facilidades, né? Então eu ia de bicicleta para todos os lugares, né? Era uma vida até mais saudável, muito gostoso de poder me deslocar livremente, sem pensar em trânsito, sem pensar em tempo de deslocamento, era tudo muito fácil. E poder acessar, né? Como eu disse, essas outras culturas, esses outros âmbitos do conhecimento foi extremamente enriquecedor, né? Eu acho que a diferença é grande, sabe? Porque aqui no Brasil, a gente tem muitos veículos que acabam desvirtuando, assim, um pouco os conteúdos de saúde, né? E lá, acho que tem muito mais disponível para a população, é muito mais acessível, fontes confiáveis, em que eles podem entender o que está acontecendo com eles e que eles podem confiar também na informação que está sendo trazida. Então, por exemplo, em muitos lugares da Europa, a atenção primária, ela é a base do sistema de saúde. Bom, a coisa mais fundamental da atenção primária é garantir acesso, né, para as pessoas. E lá o acesso, ele é muito fácil de você ter. Então, você tem os general practitioners, que seriam os médicos de família, em que você pode acessar e confiar e tirar suas dúvidas, e isso culturalmente é muito aceito. Aqui no Brasil, a gente tem os médicos de família, principalmente no contexto do SUS, no contexto de um sistema que infelizmente está muito sucateado, que não está recebendo, infelizmente, o financiamento que precisaria para atender a população. Então, acaba que a gente não tem um acesso adequado para todo mundo, né? As UBSs às vezes estão muito lotadas, ou as pessoas nem sabem que tipo de serviço elas devem procurar e acabam procurando um pronto-socorro para uma situação que não precisaria, por exemplo. Então, existe um buraco, assim, enorme entre o que eu via lá e o que a gente tem aqui, né? Principalmente por conta disso, assim, o acesso a uma fonte confiável de saúde e o acesso, de fato, a serviços de saúde que são necessários. É claro que quando eu preciso de um pronto-socorro, eu preciso de um pronto-socorro, mas nem tudo a gente precisa de ir ao PS. E aqui no Brasil a gente vive uma cultura de ou é pronto-socorro ou é atenção secundária, que seriam os especialistas, né? Ficou perdido um pouco esse papel do médico que a gente confia, que é uma pessoa de referência, ou de uma equipe, não necessariamente o médico, né? Então a atenção primária, ela vai ter uma equipe por trás, não o médico, mas tem enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, uma equipe que você confia e pode acessar para poder tanto ser fonte de informação, como ser também parceiros nessa luta por uma melhoria que seja necessária. Então, essa é uma cultura que a gente vê muito mais lá na Europa, e aqui no Brasil isso não é tão presente, né? Por isso que às vezes a gente fala, nossa, eu fiz medicina de família, e tem muita gente que fala, nossa, não conheço, é nova essa especialidade? É pouco difundido aqui, né? Eu acho que é uma afirmação bem forte, infelizmente real em alguns cenários. Eu não diria nem assim só dos laboratórios, mas a gente vê uma mercantilização da saúde muito grande, né? Então a saúde, ela acabou não sendo enxergada mais como um bem, como um direito,
mas como algo que é vendido, né? Que pode ser vendido, que eu posso comprar. Então, e nisso entra ruídos, né? No cuidado. Se a gente põe isso no meio do caminho, como que eu vou garantir que eu estou provendo exatamente o melhor cuidado para aquela pessoa se tem uma relação comercial ali por trás? E é esse a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Claro que é muito possível a gente poder ter, por exemplo, o nosso consultório particular ou trabalhar num plano de saúde e não deixar isso influenciar no melhor cuidado que você fornece para aquela pessoa. Mas fica mais frágil e mais propenso a acontecer isso, né? Então, não só dos laboratórios, mas indústrias farmacêuticas, né? Então, o quanto a gente não produz de doença para poder vender a cura, vamos dizer assim. Então, é um ponto que nós, médicos de família, a gente também tem um treinamento e a gente estuda bastante sobre isso. Tem um termo em inglês que é isso, chama disease mongering, que é o marketing em saúde, ou quanto a gente cria doenças para poder vender os tratamentos, vender as curas, né? É um ponto bastante delicado, né? Que a gente não vê sendo debatido de maneira muito aberta em todos os cenários aí da área da saúde. Atualmente eu sou médica de família num plano de saúde, então por isso que eu falei que eu acho que é possível a gente estar na saúde privada e poder fornecer um cuidado que faça sentido e que seja adequado às pessoas. É uma startup, então é muito tecnológico, é muito novo, também é uma experiência diferente para mim, né? Mas é o local que eu mais vi sentido ali em praticar aquilo que eu acredito como médica de família, porque é um serviço que está tentando construir um sistema baseado na atenção primária, né? E em todas essas lógicas que eu trouxe, de poder entregar um cuidado integral que seja coordenado, que seja longitudinal, então que não tenha um encontro único com as pessoas, mas que a gente acompanhe ao longo do tempo. Um local que possa ser referência para essas pessoas, então se elas precisam de algo em saúde, é a nós que elas vão procurar. E que seja tudo isso facilitado pela tecnologia, né? Então, por isso que é uma health tech, e que tem sido muito satisfatório trabalhar lá, poder entregar esse cuidado que eu acredito para essas pessoas. E tenho me desenvolvido também ali para ser gestora e gestora de pessoas. Então, o próximo passo, de repente, é estar ali não só na parte assistencial, mas também podendo contribuir na gestão dos outros médicos que estão ali e construir os fluxos e processos que fazem mais sentido para essa lógica de atenção primária, de coordenação de cuidado, e mais específico também ali nos médicos de família, né? Então é aí que eu tô atuando atualmente. Bom, é uma experiência muito rica poder compartilhar. Não sei quantas pessoas vão me assistir, mas é legal saber que outros colegas vão assistir e vão conhecer um pouquinho mais de uma pessoa que passou por esses tijolinhos e entender o quanto tem de tijolinhos aqui que construíram a Karen, que são tijolinhos da Santa Casa, né? E o que eu posso dizer é que essa casa aqui, ela ainda está em construção. Eu gosto de brincar, assim, de falar isso, né? Também para as pessoas que eu atendo, que a cada experiência, às vezes a cada atendimento, a cada encontro que eu tenho, consulta, eu vou construindo a médica que eu gostaria de ser. Talvez um dia eu chegue lá, acho que eu vou, né, construindo um pouco a pouco, mas a boa base sólida aqui são tijolinhos da Santa Casa, com certeza.